Em um vídeo anterior, nós vimos o conceito de demonstração matemática. Uma demonstração consiste em uma cadeia de raciocínio que nos permite concluir a veracidade de uma proposição a partir de fatos que são considerados previamente conhecidos. O exemplo que vimos anteriormente foi de uma demonstração em geometria. Agora, nós veremos um caso de uma demonstração algébrica. Para entender esse exemplo, porém, precisamos conhecer antes o conceito de média geométrica. Bem, o conceito de média aritmética todos nós conhecemos. Nela, nós pegamos duas variáveis x e y, que podem ser números reais quaisquer, os somamos e dividimos o resultado por 2. Ou seja, a média aritmética entre x e y será x mais y dividido por 2. A noção de média geométrica é bem parecida. Novamente, nós temos duas variáveis x e y, só que agora elas não podem mais ser números reais quaisquer. Elas precisam ser não negativas, ou seja, elas têm que valer 0 ou ser estritamente positivas. E a média é calculada multiplicando esses dois números e tirando a raiz quadrada. Ou seja, a média geométrica vai ser a raiz quadrada de x vezes y. Essa fórmula nos permite entender por que nós não permitimos que nenhuma dessas variáveis fosse estritamente negativa. É para evitar que x vezes y possa resultar em um número negativo e nós não sejamos capazes de calcular essa raiz quadrada. Bom, vejamos agora um exemplo numérico para fixar essas definições. Se nós quisermos calcular a média aritmética entre 5 e 7, devemos somar esses dois números e dividir por 2. Desse jeito. Ou seja, a média aritmética, nesse caso, vai ser 6. Já a média geométrica entre esses mesmos números 5 e 7, ela será calculada multiplicando os dois e, em seguida, tirando a raiz quadrada. Ou seja, ela será a raiz quadrada de 5 vezes 7, que é a raiz quadrada de 35. Com o uso de uma calculadora, nós podemos obter uma aproximação numérica dessa média geométrica, que vai ser algo em torno de 5,916. Então, no caso de 5 e 7, a média aritmética deu 6 e a média geométrica deu em torno de 5,9, que é um valor um pouco menor. E é interessante saber que isso não aconteceu por acaso. De fato, se nós pegarmos dois números, lembrando que eles precisam ser não negativos para que faça sentido falar na média geométrica entre eles, a média aritmética entre eles sempre vai resultar em um número maior ou igual à média geométrica entre eles. O nosso objetivo vai ser provar essa proposição, que não é nada óbvia. Para isso, nós vamos assumir conhecidos alguns resultados da álgebra. Um deles é esse daqui, que diz que se A e B são não negativos, se A for maior ou igual a B, você pode tirar a raiz quadrada dos dois lados da equação e obter que a raiz quadrada de A é maior ou igual à raiz quadrada de B. Outra propriedade que assumiremos conhecida é essa, que diz que a raiz quadrada do quadrado de um número é o módulo desse mesmo número. Uma terceira propriedade que assumiremos conhecida é que a raiz quadrada do produto é o produto das raízes quadradas. Isso é, a raiz de A vezes B é a raiz de A vezes a raiz de B. Lembrando que aqui
para as raízes quadradas existirem, precisamos sempre assumir que os números são não negativos. Também assumiremos conhecido que o quadrado de qualquer número real é maior ou igual a zero. E, além dessas 4 propriedades, nós vamos assumir como conhecidas as propriedades algébricas que usamos para fazer contas todos os dias e nos são tão familiares. Lembrando que o nosso objetivo é provar que a média aritmética entre dois números é sempre maior ou igual à média geométrica entre esses números. Reparem que os números dos quais a proposição trata, eles não têm nome, o que dificulta o tratamento algébrico. Então, a primeira coisa que faremos vai ser escolher arbitrariamente um símbolo para eles. A palavra que mais comumente usamos em matemática para isso é seja, ou sejam, caso esteja no plural. Então, começaremos a demonstração escrevendo: sejam x e y dois números não negativos quaisquer, que essa é a hipótese que nós temos sobre essas variáveis. A palavra quaisquer é frequentemente deixada implícita em textos matemáticos, mas aqui nós não vamos preferir mantê-la, para salientar o fato de que x e y podem realmente ser quaisquer números não negativos, e que a argumentação que faremos precisa se aplicar a quaisquer x e y nas condições da hipótese. Na hora de fazer uma prova direta, que é o tipo de demonstração que estamos vendo agora, a conclusão, que chamamos de tese da proposição, só deve aparecer no final. Ela é a consequência da cadeia de raciocínio. Mas é bom sempre mantê-la em mente, já que é aonde queremos chegar. Então, nesse caso, queremos chegar que x mais y dividido por 2 é maior ou igual à raiz de x vezes y, já que o que está escrito aqui desse lado é a média aritmética, e queremos que essa média seja maior ou igual a esse lado daqui, que é a média geométrica.